Vamos analisar aqui um exercício muito simples, só para perceber aqui alguns conceitos daquilo que nós temos a analisar acerca então do teorema dos momentos relativos e também das equações de Monzi. Vamos aqui analisar o mecanismo clássico da biela-manivela e temos aqui então três corpos. Este corpo 1 que roda em torno de O segundo uma lei de variação do ângulo θ. Depois aqui o corpo 2 e depois aqui o corpo 3 que, como sabemos, apenas vai então traslandar segundo este guiamento. Uma coisa importante a perceber em primeiro lugar é então os graus de liberdade do nosso mecanismo, e como vemos apenas temos um, ou seja, o que acontece é que este braço, este corpo 1 vai se movimentar e depois movimenta os outros todos e não há mais nenhum movimento possível, ou seja, não há mais nenhum grau de liberdade. Uma das perguntas que aparece logo também no início da cinemática é, por exemplo, as relações entre ambos, e o que é que nós vamos querer fazer aqui? Se então o nosso grau de liberdade, o parâmetro θ, então nós vamos ter que definir uma função para beta que vai ser função então do nosso parâmetro que é θ. Sendo assim, nós vamos utilizar trigonometria e eu sei que este pedaço vai ser comum aos dois triângulos, ou seja, meio que dividi isto em dois triângulos e eu vou dizer que R, que é a distância OA seno de θ, que equivale então a esta distância, vai ser sempre igual a L seno de beta, que mais uma vez vai corresponder então a esta distância. Resolvendo em ordem a beta, obtemos então assim a função de beta em função do ângulo θ. Reparem numa coisa, nós já, entre aspas, já podíamos deixar assim desta maneira, ok? Mas sempre que vemos que é fácil e possível, metemos em função daquele parâmetro. Ou seja, nós queremos beta em função de θ, nós isolamos o beta. Mas nós vamos ver que vai haver vezes em que nós vamos então encontrar relações trigonométricas muito mais, entre aspas, complexas do que estas e não vai ser possível então meter em ordem ao parâmetro. Basta deixar a relação que nós encontramos e está então definida a relação entre os ângulos. Algo que também é muito comum ser pedido é então o campo das velocidades absolutas de todos os corpos. E o que é que nós temos que determinar aqui neste caso? São então os torçores dos movimentos absolutos. Vamos começar para o movimento do corpo 1, movimento absoluto, e nós temos claramente que definir um ponto para expressar então esse torçor. E eu vou escolher podia escolher os pontos que nós temos aqui, ou o ponto O ou o ponto A. E eu vou escolher o ponto O por simplicidade. Porquê? Porque eu sei que se escolher o ponto O, este é independente do ponto que eu escolher, mas se eu sei que escolher o ponto O, vou poupar nas contas. Porquê? Porque eu sei que o ponto O, no movimento 1,0, vai ter então uma velocidade nula. Isto deve-se ao facto de, como nós vemos claramente, o ponto O é o eixo de rotação do movimento 1,0 e é um eixo de rotação que não vai mudar de posição, é fixo no espaço, logo vai ter velocidade nula. Vou deixar aqui uma nota acerca das articulações, uma nota muito importante, e nós aqui conseguimos identificar o nosso mecanismo logo 3, no ponto O, no ponto A e no ponto B, e a nota importante é a seguinte. Sempre que existir um movimento de rotação associado a essa articulação, como nós podemos ver aqui no nosso mecanismo, todas as articulações têm um movimento de rotação associado. Na articulação O é o corpo 1 que roda relativamente ao espaço fixo, na articulação A é o corpo 2 que roda em relação ao corpo 1 e vice-versa, e a mesma coisa então para o ponto B. Quando isto acontece, nós podemos dizer então que o ponto dessa articulação vai ser então o centro instantâneo de rotação do movimento que é definido pelos corpos, então que essa articulação está entre aspas a encaixar. Ou seja, aqui no movimento 2,1, ou seja, do corpo 2 relativamente ao corpo 1, nós vemos que a articulação em questão é a articulação no ponto A. Então eu sei que no ponto A, ou seja, a velocidade do ponto A no movimento 2,1 vai ser então igual a zero. Vai ser então o centro instantâneo de rotação do movimento 2,1. A mesma coisa aqui para este. No movimento 3,2 ou 2,3, tanto faz, eu sei que a velocidade do ponto B vai ser igual a zero. Daí então ser o centro instantâneo de rotação do movimento relativo 3,2. É fácil de imaginar, por exemplo, que a velocidade de A no movimento 2,1 vai ser igual então ao vetor nulo. Aquilo que eu referia quando os movimentos relativos é que nós podemos pensar isto da seguinte maneira. Nós temos um movimento relativo 2,1, então nós, para imaginar esse movimento, fixamos o corpo relativamente ao qual o primeiro está então a movimentar-se. Aqui neste caso fixamos o corpo 1 e nós vemos que se fixarmos o corpo 1 o que vai acontecer é que esta barra vai rodar em torno então deste eixo, ou seja, deste centro do ponto A. Daí podemos dizer que no movimento relativo 2,1 a velocidade daquele ponto é nula.
Falta-nos definir então o vetor da velocidade angular deste movimento e nós vemos claramente que vai ser 0, 0, θ ponto. Como vemos pela regra da mão direita, metemos então os dedos na direção da variação do ângulo e vemos que dá então um sentido positivo para a nossa velocidade angular, que sendo então um movimento 2D, vai ter a direção do eixo Z. Uma coisa muito importante que eu me esqueci de referir, mas que vocês já se devem ter percebido, nós vamos num problema 2D é hábito representarmos todos os vetores então no referencial S0, no referencial fixo. Depois vamos ver quando da resolução de problemas 3D que já não vai ser bem assim, mas nos problemas 2D em regra geral, mesmo no teste façam isso, caso seja dito algo em contrário, representar então os vetores no referencial fixo. Vamos agora passar para o torçor do movimento absoluto do corpo 2 e eu vou ter que escolher um ponto para definir então este torçor. Eu vou escolher o ponto A porque é solidário com o corpo 2 também. É solidário com o corpo 1 e solidário com o corpo 2, logo tudo tranquilo. Então vou escolher o ponto A, ok? Vamos definir aqui estes dois vetores do torçor e vamos começar pela velocidade angular do movimento 2 Se eu já defini este beta, então eu posso dizer logo que isto vai ser 0, 0, beta ponto. Posso dizer logo, mas calma, porque eu tenho que ver qual é que é o sentido, ok? Este sentido nós vemos pela regra da mão direita que vai ser um sentido negativo, então a velocidade angular deste movimento vai ser menos beta ponto. Beta está a crescer, como nós conseguimos ver, beta ponto é algo positivo, logo como a nossa velocidade angular nós vemos claramente tem que ser negativa, nós metemos então aquele menos atrás. Mas quanto a isto dos ângulos, se temos que trocar os sinais ou não, depois vamos ver isto melhor num vídeo em que vai falar só sobre os ângulos e as velocidades angulares relativamente aos mesmos. Vamos agora determinar então a velocidade do ponto A neste movimento e vamos utilizar a teoria dos movimentos relativos e vou decompor o movimento 2,0 no movimento 2,1 e no movimento 1,0. Como já tínhamos visto há bocado, a velocidade do ponto A no movimento 2,1 vai ser igual a 0. Porquê? Porque no movimento 2 relativamente a 1, o ponto A é um ponto fixo, segundo o qual o corpo 2 vai rodar, então nós vamos dizer que este vai ser então igual ao vetor nulo. Resta-nos apenas então que a velocidade do ponto A no movimento 2,0 é igual à velocidade do ponto A no movimento 1,0, o que se formos a ver faz todo sentido. Para calcular a velocidade do ponto A no movimento 1,0 eu podia ir por derivação, mas apetece-me então utilizar a equação de Mosey em relação ao ponto O. Então eu vou dizer que a velocidade do ponto A no movimento 1,0 é igual à velocidade do ponto A no movimento 1,0 mais o produto vetorial entre a velocidade angular e o vetor OA. Fazendo as contas, também sabemos que isto aqui é 0, esta velocidade é nula. Fazendo as contas, chegamos então ao mesmo que chegaríamos se determinássemos aquele vetor através de derivação. Vamos agora analisar o torçor do movimento absoluto do corpo 3 e nós precisamos definir um ponto. Vamos definir no ponto B, que é um ponto que pertence ao corpo 3, se bem que nós podemos definir outro ponto qualquer. Aqui a velocidade angular do movimento 3,0 é o vetor nulo. E porquê? Porque o corpo 3 em relação ao referencial fixo vai apenas possuir um movimento de translação, logo não tem velocidade angular. Assim este vetor vai ser o vetor nulo. Vamos agora terminar então a velocidade de B no movimento 3,0 e eu vou utilizar aqui então a teoria dos movimentos relativos. Só que repara aqui num pormenor. O que vocês podem estar a pensar, utilizamos a teoria dos movimentos relativos, mas como é que eu sei qual é que é a decomposição que devo fazer? Nós temos que ir praticamente sempre à procura da simplificação. Eu podia ter feito 3-1, 1-2, mas 1-0, mas fiz 3-2, 2-0. Porquê? Porque eu sei que a velocidade do ponto B no movimento 3-2, como nós vimos que era uma articulação, vai ser 0. Ficando apenas com esta velocidade para calcular, que se consegue determinar facilmente através da equação de Mosey, como vamos ver daqui a pouco. Mas se eu tivesse dividido nestes dois, repara que eu não tinha uma informação direta acerca destes movimentos 3-1, principalmente do movimento 3-1, ou seja, ia dar trabalho desnecessário. Então o objetivo é sempre decompor em movimentos que nós já conhecemos a maioria então dos seus parâmetros, e os parâmetros é a velocidade angular e a velocidade de um ponto. Então eu vou dizer que a velocidade V no movimento 2,0, vamos utilizar a primeira equação de Mosey e dizemos que vai ser igual à velocidade de A no movimento 2,0 mais a velocidade angular desse mesmo movimento, vetorial então com o vetor entre eles. Vai ficar desta maneira e chegamos então aqui a esta expressão. Mas repara num pormenor,
Como tinha dito, o ponto B, que pertence ao corpo 3, o corpo 3 é um movimento de translação e todos os pontos que pertencem a esse corpo, ou seja, todos os pontos solidários a esse referencial solidário ao corpo 3, vão ter então esse mesmo movimento de translação e a mesma velocidade. Como nós vemos aqui, a velocidade do corpo 3 apenas vai ter componente em x, mas aqui a nossa velocidade aparece-nos com duas componentes. Derivar então aqui esta expressão que nós definimos no início para os ângulos. A derivada do primeiro membro vai ficar θ.r cosseno de θ e a do segundo membro vai ficar β.l cosseno de beta. Uma coisa que por acaso eu já devia ter feito anteriormente, porque nós temos que dizer a que é que o beta ponto equivale, ou seja, eu tinha que passar isto para este lado, tirar isto e dizer então qual é que era a relação do beta ponto com os parâmetros conhecidos, que era o θ. Mas continuando, e não se esqueçam, isso é uma coisa que se deve fazer logo depois de fazermos a relação dos ângulos. Repara no que é que vai acontecer. Se eu passar este para aqui, vai ficar então assim, desta maneira, que é exatamente o que temos aqui, ou seja, isto aqui vai equivaler a zero e já vai bater de acordo então com aquilo que nós supunhamos, que o ponto B no movimento estrangeiro apenas teria velocidade em x. Já temos então o campo das velocidades absolutas de todos os corpos e o nosso exercício está resolvido, porque já sabemos as características cinemáticas de todos os movimentos, logo se queremos determinar qualquer coisa, é aplicar então a equação de Mozzi e teoria dos movimentos relativos e está tudo feito. Basicamente isto vai ser a base dos exercícios de cinemática da primeira parte. E acho que uma coisa interessante se calhar de vocês fazerem para praticar é chegar a estas mesmas conclusões que eu cheguei, mas por exemplo através da derivação, ou seja, e também imaginando que vocês não tinham a certeza que este ômega 2 ia ser menos beta ponto, podiam chegar lá, por exemplo, descobrindo primeiro a velocidade de B no movimento trajeiro a partir da derivação, a velocidade do corpo A no movimento, do ponto A no movimento trajeiro também através da derivação, e depois através de uma equação de Mozzi e movimentos relativos determinar, por exemplo, este ômega 2. Vamos usar este mecanismo para perceber melhor aqui o aspecto dos movimentos relativos. Como já vimos, o movimento, a velocidade de B no movimento trajeiro vai ser igual à velocidade de B no movimento 2.0, porque a velocidade de B no movimento 3.2 é nula. E então eu posso compor que a velocidade de B no movimento 2.0 vai ser igual à velocidade de B no movimento 2.1 mais a velocidade de B no movimento 1.0. Vamos começar por ver o que é esta velocidade de B no movimento 1.0. Repara que o ponto B não pertence ao corpo 1. Ou seja, este ponto B na realidade não é bem este ponto B, mas é um ponto então que é solidário ao referencial, que é solidário ao corpo 1. Ok? Um corpo que pertence a esse referencial e que ocupa para cada instante a mesma posição que o ponto B no espaço. E se nós virmos, como já sabemos determinar o campo das velocidades, temos aqui o centro instantâneo de rotação, que tem velocidade nula no seu movimento absoluto. Nós sabemos que traçamos circunferências e depois a velocidade desse ponto B vai ser então perpendicular. Também conseguimos ver isso através da equação de Mozzi, que eu sei que isto vai ser então igual a ômega 1,0 vetorial então com OB, e fica uma coisa assim deste género. Assim, neste movimento, esta velocidade V10 é a tal velocidade de transporte. Repara, mais uma vez, que este ponto B é um ponto que é como se pertencesse ao corpo 1, ou ao referencial solidário ao corpo 1, e que para cada instante vai ocupar a mesma posição no espaço que este ponto B que existe realmente, fisicamente, e que pertence ao corpo 3. Podemos ver então a velocidade de B no movimento 2.1 e repara, eu vou desenhar aqui as circunferências relativas ao movimento 2.1, ok? Estas aqui a vermelho são as do movimento 2.1, estas aqui a este azul são as do movimento 1.0. Então eu sei que o centro instantâneo deste movimento 2.1 é aqui no ponto A, e o que vai acontecer então, vou desenhar estas circunferências e esse ponto A no movimento 2.1 tem velocidade 0, muita atenção. E o que vai acontecer então é que neste ponto B a velocidade vai ser então tangente à circunferência e perpendicular ao vetor AB, como nos dá a equação de Mozzi através do produto vetorial entre a velocidade angular 2.1 e o vetor AB. Obtemos então assim a componente do movimento relativo 2.1 para a velocidade B. Eu vou juntar estas duas componentes, ok? E a resultante desta soma vetorial, como indica aqui, vai ser então a velocidade do ponto B no movimento trajeto, que como vemos é o que faz sentido.
Translação, segundo o eixo x, se isto está a rodar nesta direção, vai trazer para cá, então está ali o sentido da velocidade. Lá está, o movimento 2,0 vai ser então a soma do movimento 2,1 com a soma do movimento 1,0. Um ponto qualquer do espaço, por exemplo este, vai ter a sua componente, a sua velocidade de movimento 2,0 vai ser então a contribuição do movimento 1,0, que vai ser um vetor assim, desta maneira, mais a contribuição do movimento 2,1, que vai ser, se ele está, ora bem, a rodar para cá, vai ser então um vetor assim, desta maneira. É tudo. Espero que tenham coisa e até a próxima.